Obrigado. Boa noite, pessoal. Que fraquinho. Boa noite. Aí, ó, que alegria. Uma noite de estudos como essa, a gente tem que estar agradecido, né? A oportunidade de estarmos numa casa abençoada, buscando os ensinamentos, é muito importante para nós, né? Para todos nós. Todos nós estamos aprendendo, né? E como a nossa amiga já disse, aqueles que tiverem alguma questão, alguma pergunta, é só levantar a mão, nós temos os amigos facilitadores aí que vão levar o papelzinho. Vocês não precisam identificar, tá? Pode só fazer a pergunta e dentro das nossas condições a gente vai tentar respondê-las da melhor forma possível. Se a gente não souber, aí semana que vem o outro mais capacitado que nós tentará. Não é assim? Vamos começar? Tá todo mundo sentindo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Tem uma pergunta. É possível desenvolver a mediunidade com o estudo, mesmo sem ter nascido com este dom? Todos nós temos um certo grau de mediunidade. Todo mundo tem, né? E a mediunidade não é um dom, é um compromisso, é uma faculdade, né? Que o espírito traz para si, que sirva de auxílio para que ele melhore, né? Para que o alerte que a vida não é só matéria, que a vida existe algo muito mais além do que a matéria. Porque os médiuns, tendo esse contato com o outro lado, né, não tem como ele negar, né, que a vida continua, que a vida segue uma sequência, mesmo estando fora do corpo. Aí muita gente pode perguntar assim, mas então aquele que não consegue ver, sentir, ouvir, como é que nós vamos ter certeza? Vamos lembrar que o médium é um ser compromissado. Médium não é um privilegiado, não. Médium é um devedor. E ele vem com a mediunidade justamente para tentar evitar que cometa novos erros mais graves. Né? Mas todos nós temos mediunidade. Todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos a presença dos espíritos conosco. Todos nós. O problema é que a gente fica tão focado na vida material que a gente sente, às vezes, percebe alguma coisa, mas aquilo passa despercebido, porque nosso foco está em outras coisas. Se começarmos a buscar mais um relaxamento, parar e perceber aquilo que está acontecendo conosco, nós vamos começar a perceber sim. O nosso amigo espiritual, né, que a gente chama de mentor ou guia espiritual, né? Guia é uma palavra meio difícil, né? Parece que está guiando a gente. Na verdade, eles não nos guiam. Eles tentam nos elucidar a mente para que possamos fazer as melhores escolhas, andar da melhor forma. Mas eles não nos guiam, porque guiar é você fazer a pessoa seguir um determinado caminho. E eles não fazem isso conosco. Né? Nós somos detentores do livre-arbítrio. Né? Nós somos aqueles que fazem as escolhas. Ninguém faz escolhas por nós. Só a gente faz. Então, o responsável pela minha vida sou só eu. O nosso mentor é aquele que vai lá na minha consciência, que ele fala na minha consciência, e fala assim, não faça isso, isso não é bom, não haja dessa forma, você exagerou aqui, você errou ali, porque a nossa consciência nos cobra. Essa voz da consciência que nos fala quando a gente comete erros, ou quando a gente está indo por um caminho que a gente sabe que não deveria ir, já é um amigo espiritual nos alertando. Né? Mas ele nunca nos obriga. Ele nunca vai chegar e falar assim, para, não faz isso, você está errado. Ele simplesmente vai nos fazer refletir. É a vozinha da consciência, é o travesseiro, né? Aquela hora que a gente deita e a gente começa a refletir sobre as nossas vidas. Isso é a voz das entidades. Quantas vezes a gente tem aquelas intuições, né? Ah, não passe por aí, não vá ali, não fique perto de determinada pessoa, evite ambientes mais pesados. Às vezes a gente chega nos lugares, a gente sente um ambiente mais pesado, vê que a coisa ali não está legal. E às vezes é até um lugar que a gente costuma ir, né? Está acostumado a ir, mas de repente você chega lá, hoje aqui não está legal, tem alguma coisa me incomodando.
Mas os amigos estão ali, a festinha está boa, a gente acaba ficando e depois acaba acontecendo alguma coisa desagradável, né? Então a gente tem que começar a perceber essas manifestações que a gente tem. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados. Mas entenda, eles nunca interferem. Nunca interferem. Porque se ele interferir na minha vida, sou eu quem vai cometer o erro. E ele será o responsável. Nossa amiga Gisele está chegando. Vem cá. Hoje eu comecei sem você. Tem cadeira aqui para você? Essa é a Gisele Oleotério. Ela vai estar comigo aqui na mesa hoje. Minha amiga de... Não vou falar muitos anos não, viu, Gisele? Senão vai parecer que nós somos antigos. Bem-vinda, querida. Você está joia? Então tá bom. Então, eles nunca tiram de nós o poder de decidirmos por nós mesmos. Nunca. Porque essa responsabilidade é minha. É igual a mãe da gente quando nos dá um conselho, né? Meu filho, não faça isso, não faça aquilo. A gente vai pensar, eu vou fazer porque eu quero. Né? Eles fazem a mesma coisa. Não faça isso, não faça aquilo, não vá por aí. Né? Essa não é a melhor forma. Seja sempre reto, seja sempre honesto. São as coisas boas que a consciência nos chama a responsabilidade. A pergunta também fala, ela também nos pergunta aqui, se tem como desenvolver. Desenvolver a mediunidade não é fazê-la aumentar, não é fazê-la diminuir. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tá? Desenvolver, a gente entende como estudar a mediunidade, conhecer a mediunidade, saber como ela funciona, quais são os procedimentos que eu tenho que ter como médium para ter qualidade mediúnica. Com o passar da minha vida, à medida que eu vou aprimorando, à medida que eu vou melhorando como pessoa que eu sou, ela pode sim tomar uma abrangência maior. Eu posso sentir novos tipos de mediunidade, porque não existe um tipo. Mediunidade tem N tipos de mediunidade. Né? São N tipos. Então, à medida que eu vou me melhorando, a espiritualidade aproveita a minha melhora e vai abrindo novos campos dessa mediunidade, se aquilo for favorecer não só o meu crescimento, como também o trabalho que eu presto diante daquela mediunidade. Da mesma forma, pessoas que já vêm com uma mediunidade mais aflorada, que vai usar essa mediunidade para si próprio, para ganhar financeiramente alguma coisa, ou status, ou alguma, né, área da sexualidade, a espiritualidade pode começar a bloqueá-la, porque ela está me prejudicando evolutivamente. Eu não estou fazendo bom uso dessa mediunidade. Né? Então, nesses casos, sim, pode melhorar a qualidade ou pode até impedir que ela desenvolva mais e vai até diminuindo, para evitar um fracasso muito grande. Lembre-se, o objetivo sempre é o meu crescimento. E mediunidade é instrumento de trabalho na caridade e no amor. Tá bom? Vai lá, Gisele, responde a próxima. Gente, boa noite. Desculpa o atraso, mas eu acabei de chegar de viagem e eu estou responsável pela palestra das 8. Então foi um corre-corre para chegar aqui. É um prazer, né, estar na mesa com o Márcio. Eu sempre falo que nós estamos aqui nesse lugar um pouco elevado, né, fisicamente, mas isso não significa em nada que nós estamos num lugar superior a vocês, né, Marcos? A gente só se atreve mesmo a vir, né, a ajudar a responder as questões, por sermos oradores da casa, por sermos oradores da doutrina espírita e por termos já alguns anos de estudo da doutrina, né? Então, assim, muitas vezes nós vamos responder não tão profundamente quanto a pessoa gostaria, mas a gente responde sempre dentro
dos pressupostos doutrinários. Tá? Tem uma pergunta. Hoje em dia, muitas pessoas se designam ateus. Tem alguma relação com vidas pregressas? Na verdade, tudo tem a ver com as nossas vidas pregressas. Né? O que nós somos hoje, tudo que a gente tem de qualidades, ainda de dificuldades, tudo que nós temos de virtudes, a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos e como nós agimos nessa atual encarnação, nada mais é do que o resultado de tudo que nós já pensamos, falamos e vivemos em vidas anteriores. Nós somos hoje, né, o resultado de todo esse processo evolutivo ao longo de inúmeras reencarnações que nós já tivemos. Então, se, né, a questão de ser ateu, se ela se designa ateu, né, a gente sabe que muitas pessoas, de fato, se denominam ateus, mas quando a gente vai conhecer de fato essa pessoa, ela não tem uma designação religiosa, mas é uma pessoa extremamente ética, moral, bondosa, caridosa, afetuosa. E ela simplesmente, nessa atual encarnação, ela não se identificou, não se identifica com nenhuma doutrina, nenhuma religião, mas ela se posiciona enquanto uma pessoa cristã. Né? Então, a gente tem que ver o que é esse ateu de fato, porque nós temos pessoas que se dizem ateus, que são de fato materialistas, que são aquelas pessoas que acreditam que tudo começa aqui e termina aqui. Então, se tudo começa aqui e termina aqui, tudo vale a pena. Né? Nada que eu fizer vai ter um compromisso maior além das leis humanas. Né? Esse é o perigo do ateu. É aquele ateu que é materialista e que acredita que né, a forma que ele viver nessa atual existência, que é única para ele, não tem nenhuma consequência ao longo da trajetória dele. Mas nós, espíritas, né, nós acreditamos na pluralidade das existências, nós acreditamos nas reencarnações e a gente acredita que gradativamente a gente vai galgando esse processo evolutivo e nos tornando pessoas melhores. Então, existem ateus e existem ateus, né? Como eu disse, existem pessoas que não têm nenhuma religião específica, mas que são pessoas extremamente caridosas, extremamente bondosas, né? O fato, a gente vem de uma formação religiosa que nós somos muito levados a uma obrigatoriedade, a um dever, como se fosse uma obrigação. Não, isso tem que vir de dentro mesmo. Né? A doutrina espírita nos coloca muito claro que isso é uma transformação pessoal, é íntimo. Né? É uma mudança gradativa de pensamentos, de sentimentos e de comportamento. E isso leva tempo. Né? Eu costumo ver o ateu o seguinte, eu acho que a maioria dos ateus são pessoas que não foram apresentadas a um Deus racional, a um Deus lógico. Porque quando a gente fala em Deus, a gente erroneamente fala assim, Deus é amor. Por que erroneamente? Porque nós não sabemos a dimensão, a concepção que é Deus. Nós não temos. Então a palavra que mais nos leva a sentir virtude, bem-estar, bem-gostar, bem-querer, é a palavra amor. Né? Apesar que a gente mesmo não sabe ainda o que é amar. A gente pensa que ama, às vezes a gente só gosta muito. Né? A gente costuma dizer que amor verdadeiro mais parecido é o da mãe por um filho. Né? É aquele amor de plena doação. É o mais próximo do amor verdadeiro. Mas a gente fala assim, Deus é amor. Por quê? Quando a gente fala que Deus é amor, a gente sente que é um ser que me quer bem, que me protege, que, né? Isso é verdade. Mas as outras religiões, com todo o respeito, com todo o carinho que a gente tem por elas,
Eles falam que Deus é amor também. Mas é um Deus que te pune, que te castiga, que te joga no inferno, né? Que faz você sofrer, que te joga numa vida para você passar perrengues de todas as maneiras, e depois você vai ficar esperando o dia de um juízo final para ele te chamar de volta e depois te condenar. Não é? É tanta coisa que você fala assim, gente, onde é que está o amor? Eu que tenho filho, se o meu filho for um bandido, eu não vou deixar de amá-lo? Por que ele, que é perfeição plena, faz isso com o filho? Né? Então a pessoa às vezes fala assim, esse cara não existe. Né? Não existe. Porque ele não tem como ele ser perfeito condenando um filho. Aí a doutrina espírita traz a reencarnação. Né? E mostra pra gente que eu nunca vou ser castigado, que eu nunca vou ser punido, que eu nunca vou ser deixado de lado. Que tantas e quantas vezes forem necessárias que eu volte até que eu crie vergonha na cara e comece a me melhorar, ele vai permitir que isso aconteça. E com o meu regresso a ele, depende de mim, não dele. Está nas minhas mãos. Como eu disse aqui no livre-arbítrio, sou eu quem decido. Eu que faço as escolhas. Se eu começo a fazer boas escolhas, eu vou me melhorando. E à medida que eu vou me melhorando, eu vou me aproximando. Então esse Deus começa realmente a nos parecer amor. É mais justo. Né? Vamos ler a pergunta aqui. Não vou ficar respondendo a pergunta da Gisele. Boa noite. Tenho 58 anos e 44 de casada. Casou com 14 anos. Pressado, hein? Eu estou com 58 e nunca casei. Vai para você ver. Quando vi meu marido pela primeira vez, senti a mesma hora que já o conhecia há muitos anos, mesmo morando em cidades e estados diferentes. E nunca termos nos encontrado antes. Como é possível? É possível porque talvez vocês já encontraram antes. Não nessa vida, mas em outras vidas passadas. São espíritos afins, espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos que já foram cônjuges em outras vidas. E realmente ali naquela convivência desenvolveu um afeto verdadeiro. E quando o afeto é verdadeiro, ele é sincero, ele é puro, não vai ser a morte que vai separar. Lembra, não? O padre quando fala assim no casamento, nem a morte o separa. Não, somente a morte o separa, né? O homem não pode separar, somente até que a morte separe. Morte separa não. O juiz separa, mas a morte separa não. Se for verdadeiro, não. Se eu amo verdadeiramente uma pessoa e tenho para ela o verdadeiro apreço, o verdadeiro carinho, mesmo que ela tome uma decisão de morar em outro país e eu fique aqui, e eu nunca mais vá vê-la fisicamente, apesar que hoje nós temos a videochamada, né? Eu ainda posso amar essa pessoa. Se um de nós voltarmos para o plano espiritual primeiro, o amor continua o mesmo, tanto de quem ficou para lá como de lá para cá. Não muda. E se tiver um planejamento de retorno, não precisa nascer na mesma cidade. Se tiver que reencontrar, reencontra. E você vai bater o olho e falar, gostei. Essa pessoa tem algo que me chama a atenção. Por quê? Porque a vibração, porque todos nós emitimos vibração. A vibração é compatível. Da mesma forma, a vibração que não é compatível, a gente também sente. Alguém aqui já teve a infeliz experiência de bater o olho numa pessoa que nunca viu e falar assim, não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dela. Nossa Senhora, até arrepio. A pessoa nunca olhou para você. Mas por quê? Pode ser alguma coisa lá de trás, algum inimigo do passado, algum desafeto do passado, que a energia não bate, não combina porque o perdão ainda não foi realizado. Aí você se encontra numa vida futura e você olha e fala assim, não gostei, não fui com a lata dessa pessoa. E quando a pessoa realmente não é uma pessoa boa, né, Gisele? A gente fala assim, viu? Eu sabia que ela não valia nada.
É porque a reencarnação não muda quem somos. A reencarnação muda meu nome, o meu corpo físico, a minha aparência. Mas o caráter, a moralidade, a personalidade continua. E a vibração que eu emiti, eu continuo emitindo. Eu vou melhorar a minha vibração à medida que eu for me melhorando. À medida que eu for evoluindo, através do meu esforço individual. Né? Eu já vou contar um caso para vocês aqui. Teve uma pessoa dentro do movimento espírita, isso são uns 300 anos atrás, quando eu comecei. Eu olhava para essa pessoa e falava, não gosto dessa pessoa. Dentro da casa espírita, olha que bacana, espírito bom, né? Espírito é exemplo, viu, gente? Espírito é exemplo, exemplo do que não deve fazer. Eu olhava e falava assim, não gosto dessa pessoa. E eu realmente tinha uma coisa nessa pessoa que me incomodava. Quando foi um dia, eu falei, gente, eu preciso vencer isso. E toda vez que essa pessoa estava escalada para fazer palestra, eu não ia na casa espírita, para não ver a palestra dessa pessoa. Aí um dia eu falei, eu preciso vencer isso, eu vou lá. E fui, sentei lá no fundo e fiquei ouvindo a palestra dessa pessoa. E falei assim, não é que esse danado fala bem? Nós, que ele falou, é importante. Oi, ele tem dom, ele é bom. E que eu não sei o que. E eu gostei da palestra dele. Foi uma palestra muito boa. Aí eu vou morder meu orgulho. Na hora que acabou a palestra, cheguei para ele e falei, oi, gostei demais da sua palestra. Ele, não, que bom que você gostou. Eu achei que foi fraca. Eu, não, foi muito bom. Virei amigo. Virei amigo. Por quê? Eu dei uma oportunidade para aquela pessoa. Porque todos nós temos o nosso lado não bom. Mas todos nós temos o nosso lado bom. E se eu começar, mesmo com aquela pessoa, onde a minha vibração não é compatível por ela, eu procurar nela só as coisas boas que ela tem e não passar a prestar atenção nas coisas más, é lógico que tem personalidades e caráter perigoso, que a gente não deve se envolver. Não é verdade? A gente tem que saber, ter bom senso também. Mas, se a gente começar a verificar as qualidades das pessoas, a gente vai ver que ela tem coisas a nos ensinar. Que ela tem coisas que vai fazer eu crescer. Então, vamos valorizar as pessoas pelo que ela tem de bom. Avaliando, sim, as negatividades. Mas não deixando isso ser a prioridade. Né? Se eu ver que a pessoa é um caráter perigoso, se ela tem um vício, se ela tem uma queda para maledicência, para bandidagem, alguma coisa, eu vou observar nela aquilo que ela tem de bom. Lógico que eu não vou ter por ela uma amizade que pode me comprometer, mas eu vou passar a valorizá-la pelo que ela tem de bom. E isso pode ir diminuindo essa energia ruim e pesada que a gente pode carregar, porque isso não faz bem para a gente. E lembrando que tudo aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu ainda não trabalhei em mim. Eu carrego esse defeito. Quando uma pessoa comete um defeito e aquilo me incomoda, é sinal que eu também carrego aquele defeito. Eu preciso melhorar. Então, ver as pessoas e gostar das pessoas de graça faz parte, sim. Nós vamos e voltamos no mesmo grupo, praticamente no mesmo grupo, com os nossos afins e com os nossos desafetos. Temos que estar atentos a tudo isso e procurar sermos sempre o melhor para todos, tanto para o bom como para aquele que ainda não desenvolveu a bondade. Tá bom? A próxima pergunta, ela completa o que o Márcio acabou de falar, que é a questão da convivência, né? A pergunta é: na família, convivemos com pessoas tóxicas e somos ainda obrigados a cuidar de quem nos fez muito mal. Isso é karma? O Márcio acabou de responder que quando nós estamos no plano espiritual, a gente, junto com a espiritualidade, a gente fica sabendo, ou muitas vezes, inclusive, a gente participa do planejamento reencarnatório futuro.
né? Então, muitas vezes, a depender do nível evolutivo do espírito, ele participa do plano reencarnatório dele. E o Márcio acabou de falar que quase sempre a gente vem nos mesmos núcleos de família, nos mesmos núcleos de amigos, na mesma comunidade. Ora a gente vem pai, ora vem mãe, ora vem irmão, ora vem amigo, né? Normalmente a gente retorna ao mesmo núcleo para que a gente possa resolver pendências de vidas anteriores. Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente encontra pessoas, como diz aqui na pergunta, tóxicas, pessoas difíceis de convivência, difíceis de manejo, de relacionamento, né? E a proposta, se essa pessoa veio conosco nessa atual reencarnação, é para que a gente possa acertar arestas, para que a gente possa aprender com essa nova convivência. Só que eu, nessa atual encarnação, eu sou uma profissional da saúde mental. E aí a gente tem que pensar duas coisas. Até que ponto que eu, nessa atual encarnação, estou conseguindo conviver com essa pessoa tóxica, apesar de todas as questões da doutrina espírita, de ser uma encarnação planejada, de ser uma pessoa necessária para eu resolver minhas questões, talvez eu não dê conta ainda nessa atual existência. Porque a gente tem que pensar, enquanto profissional da saúde mental, será que conviver com essa pessoa tão tóxica está me fazendo doente também? Né? Então, na doutrina, a gente não se pega tanto, né? A gente tem outras religiões em outros países que levam a questão do karma muito a ferro e fogo. Nós sabemos que existe um projeto reencarnatório, a gente compreende que é necessário, mas a gente tem que ver nossos limites enquanto espíritos em evolução, né? Por mais que eu tenha afeto, que eu queira ajudar essa pessoa, muitas vezes ela não quer ser ajudada. Muitas vezes a toxicidade dessa pessoa vai adoecer todo o núcleo familiar. E aí a gente tem que ver o que de fato a gente dá conta. Se de fato a gente der conta de ajudar essa pessoa com a nossa bondade, tolerância, paciência, ótimo. Mas se a gente não der conta, que a gente consiga se afastar, amando da mesma forma, com afeto da mesma forma, mas se afastar para que as relações se tornem mais saudáveis. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de karma. Ah, é meu karma. Não, existe um propósito reencarnatório para isso e existem os limites nossos enquanto humanos e enquanto espíritos nessa atual reencarnação. Exatamente isso. Uma outra pergunta. Boa noite. Como diferenciar um sonho de um desprendimento, né, que é o desdobramento? É possível nosso espírito sair à noite para algum lugar durante nosso sono? E para onde ele vai? Muito bom. A pergunta é muito boa, mas antes de responder, nós vamos só colocar algumas coisas no lugar aqui. É possível nosso espírito. Eu não tenho um espírito. Ninguém tem espírito. Nós temos um corpo. Nós somos espíritos. É diferente. Quando eu falo que eu tenho, parece que é alguma coisa além de mim, extra eu, né? Então nós não temos um espírito, nós somos um espírito, temporariamente usando um corpo de carne. Então o corpo eu tenho, o espírito eu sou, tá? E ela termina dizendo, para onde ele vai? Então não é para onde ele vai, é para onde eu vou, tá? Para onde eu vou.
Então, respondendo, é possível sim, e isso acontece todas as noites. Muito raro, um espírito, ao entrar em sono profundo, não deixar o corpo adormecido para seguir para o mundo espiritual. Porque o espírito, ele não necessita do sono. Quem necessita do sono para a reposição das energias é o corpo físico. Quem dorme é o corpo, o espírito não. O nosso cérebro físico continua trabalhando, mantendo as funções do organismo, e nós saímos. Continuamos ligados por cordões fluídicos ao corpo físico, né? Que mantém toda essa estrutura ainda, porque quem organiza tudo isso é o espírito, somos nós. Então nós saímos sim. Para onde nós vamos? Para onde eu estou ligado. Quem sou eu? Quais são as minhas prioridades? O que eu gosto? Quais são as minhas virtudes ou os meus defeitos? O que eu mais me chama atenção? É para lá que eu vou. Tem pessoas que vão para lugares maravilhosos. Tem pessoas que vão passar mais uma noite no umbral. Aí tem aqueles pesadelos horrorosos, acorda cansado, nervoso, agitado. Nossa Senhora, ainda bem que eu acordei. Né? Por quê? Está ligado a coisas não boas. Dorme sem fazer um agradecimento. Meu Deus, obrigado por esse dia. Nem lembra de agradecer. Dorme como se fosse um objeto. Nós não temos o hábito de orar e agradecer. Obrigado, meu Deus, por esse dia que passou. Eu agora vou repousar, Senhor. Cuida do meu corpo e me faça ir para lugares bons. Permita que os bons espíritos estejam comigo. Que me encaminhe para lugares mais suaves no mundo espiritual. Perdoa, Senhor, os meus defeitos, as minhas inferioridades e os meus erros. E permita, Senhor, que eu vá pelo menos assistir uma palestra muito boa no mundo espiritual, ou participar de um estudo no mundo espiritual. Permita que eu encontre com aqueles que eu amo e já foram. Que eu bata um papo legal com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho. Permita, Senhor. E se possível for, deixe que eu traga uma lembrança desse encontro. Mas não. A gente deita, quer nem saber. Muitos deitam ainda cheio de álcool na cabeça, quer nem saber. Come igual um leitão antes de dormir, o estômago cheio, aí aqui é sono agitado, porque o organismo está trabalhando ali para desfazer daquele excesso de comida, e não consegue ter uma noite boa. Temos que ter o hábito de orar. Gente, oração é remédio. Oração é remédio. Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa que eu o reconheça. Deus não precisa que eu o bajule. Eu é que preciso dele. Ele não precisa de mim. Quando eu oro, eu elevo as minhas vibrações. Elevando as minhas vibrações, eu vou estar em contato com espíritos bons, com aquilo que Deus quer de melhor para mim. Eu é que preciso ir até Ele, porque Ele já está comigo. Deus não vai aproximar de mim porque eu orei. Ele nunca me deixou. Ele sempre está comigo. Mas quem abre essa conexão para sentir sou eu. Eu preciso fazer a minha parte. Jesus não falava, faça da tua parte que o resto do céu lhe dará? Eu tenho que fazer da minha parte. Mas não. Eu não agradeço quando eu acordo. Eu não agradeço o prato de alimento que está ali no meu almoço, na minha janta, nos meus lanches. Eu não agradeço quando eu vejo um filho meu levantar da cama e fala que bom que está com saúde, é perfeito. Olha que bênção que Deus me deu. Colocar esse ser dentro da minha casa para que eu possa promovê-lo até que ele possa sozinho tomar conta de si.
Essa é a responsabilidade que Deus me deu como pai. A gente não agradece. A gente só sabe xingar, reclamar, lamentar. E deita igual um cavalo e acorda igual uma mula. Não, gente. Vamos orar. Porque quando eu oro, eu me suavizo, eu me elevo. E a possibilidade de ter um desdobramento qualitativo é muito maior. Vamos começar a vigiar nossos pensamentos durante o dia. Vamos fazer boas escolhas, vamos melhorar o nosso olhar para o próximo, vamos melhorar a nossa língua ao se referir ao próximo. Vamos começar a fazer alguma coisa que vai agradar o próximo, que vai auxiliar o próximo a se desenvolver e a crescer também. Porque com certeza, quando eu for repousar o corpo, o meu espírito ainda vai estar conectado a essas boas coisas que eu fiz durante o dia. E aí a tendência de eu ir me encontrar com seres superiores é muito maior. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas nem todas são boas. Jesus falava que tem lugares lá de dor e ranger de dente, onde muitos choram. E tem, pode ter certeza que tem. Como tem lugares extremamente maravilhosos que nem a nossa imaginação consegue ver a beleza dos lugares que existem lá. Mas onde é que eu estou conectado? Onde é que as minhas escolhas me fazem sintonizar? Quer ir para um lugar bom? Vá com Deus, mas faça por onde merecer. Né? O objetivo é esse, é todos nós. Por isso é que a gente reencarna. Porque se durante o sono nós saímos do corpo e podemos ir para onde eu estou conectado, quando eu morro, fisicamente falando, esses cordões fluídicos que eu disse que me mantêm ligado, eles são arrebentados. A morte nada mais é do que arrebentar esses cordões fluídicos. Aí o espírito se torna livre do corpo. Eu também vou para onde eu estou conectado. Para onde nós vamos se a gente for embora agora? Eu não quero ir, não. Eu não sei quanto a vocês. Eu prefiro acordar de manhã e ter uma nova oportunidade ainda, do que passar mais tempo de lá, em lugares não bons. Porque a gente sabe que nós ainda não estamos legais, né? A gente quer sentir que está bem, mas a gente sabe que a gente erra bastante ainda. Então é hora de nós mesmos puxarmos as nossas orelhas e começar a melhorar. Né? Porque mais cedo ou mais tarde, a morte bate a porta e nos pega desprevenido. Né? Beleza? E como o Márcio falou, não existem saltos na evolução, né? Então, ora eu estou encarnado aqui no planeta Terra, eu atravesso aquela portinha ali, com cortina ali, e vou para o plano espiritual. Então, a mesma Gisele que está aqui nesse momento, com todas as suas mazelas, as suas dificuldades, eu, espírito, eu atravesso ali do mesmo jeito, sem nenhum salto, sem nenhum milagre me transformar simplesmente porque eu perdi o corpo físico, né? Então, a ideia do desencarne, encarne, desencarne, encarne, nada mais é do que ganhar um corpo físico para uma nova oportunidade de evolução, de aprendizado, né? Então, toda a reencarnação ela é um processo pedagógico. Tá? A pergunta, você já respondeu essa dos pensamentos? Não. Como podemos reajustar de forma prática nossos pensamentos e evitar pensamentos negativos referente a outras pessoas, principalmente aquelas que nos magoam? Pensar é uma coisa complicada, né? Nós sabemos que tudo que nós falamos, tudo que determina as nossas ações, nada mais é do que nossos pensamentos. Tudo começa aqui, na nossa capacidade co-criadora. Nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores e tudo
nós temos uma capacidade subjetiva, racional, que nenhum outro animal tem. Então, nós somos capazes de valorizar as coisas ou não, né? A gente tem uma coisa que a gente chama juízo crítico da realidade. Eu tenho a minha forma de avaliar a realidade, de dar, né? Eu consigo avaliar a realidade ponderando as coisas que são positivas e negativas. Isso faz com que o ser humano, enquanto um animal racional, ele consiga, né, ele consegue construir. E aí a gente consegue construir o nosso pensamento, e quanto mais eu recebo informações do mundo, é assim que acontece com a criança. A gente chama isso de aferências. Quanto mais informações uma criança recebe do mundo, quanto mais estímulo ela recebe do mundo, maior é a capacidade intelectiva dela, porque ela tem substratos, elementos para o pensamento dela. Então a gente brinca muito na neurociência que ninguém dá aquilo que não tem. Então não tem como você exigir de uma jabuticabeira que dê manga, não tem jeito, não é isso? E a mesma coisa, não tem como eu exigir do outro que ele me dê aquilo que ele não recebeu. Então, tudo, a capacidade que a gente tem de elaborar os nossos pensamentos, advém dos estímulos que nós alimentamos no nosso cérebro. Então, se eu faço boas leituras, ouço boas músicas, tenho conversas boas, saudáveis, né? Se eu alimento o meu cérebro com informações positivas, construtivas, a possibilidade dos meus pensamentos serem pensamentos cada vez mais saudáveis é muito maior. Se eu faço isso que o Márcio acabou de falar, se eu me conecto com a espiritualidade, se eu me conecto numa oração, se eu rogo aos espíritos evoluídos, se eu rogo, né, a espiritualidade que me traga vibrações positivas, isso me ajuda a controlar os meus pensamentos. Então, pensar é uma construção de uma vida inteira dessa atual e de vidas inteiras anteriores que a gente vê, né? Porque é pensar que faz com que a gente construa a nossa realidade. Então, se eu tenho pensamentos negativos em relação a alguma pessoa que me magoou, a primeira coisa, perdão. Todas as vezes que uma pessoa me magoa, quem mais vai sofrer é você, né? Porque você vai alimentar um pensamento negativo em relação àquela pessoa. E isso vai comprometer a qualidade dos seus pensamentos. Na prática, como é que a gente faz isso? Melhorar os nossos pensamentos só acontece se eu, como eu falei com vocês, fazer uma leitura. Tem esses pequenos livros da doutrina espírita, Palavras de Vida Eterna, esses petitinhos que a gente pega, Pão Nosso, são pequenas passagens que trazem para a gente uma conexão com a espiritualidade que eu consiga pensar em relação àquele texto bem pequenininho. Então, boas leituras, uma boa música, todas as vezes que o rancor vier, você tentar remodelar esse rancor com uma questão mais, né? Você não tem que ser amigo dessa pessoa que te magoou, essa afinidade, mas a gente tem que conseguir transformar essa mágoa, essa dificuldade de relacionamento numa coisa que seja positiva para você e para outra. E o que o Márcio falou é muito claro, a gente se conecta em termos de sintonia. É a mesma coisa aqui na Terra. Os amigos que eu faço aqui na Terra são amigos que têm afinidade comigo, torcem pelo mesmo time, conversam as mesmas coisas, gostam de coisas afins. Não é igualzinho um rádio? Eu estou sintonizando, né? É a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente se desdobra, que a gente sai à noite durante o sono, a gente vai vagar de acordo com a sintonia do que eu penso,
do que eu sinto e do meu comportamento. Eu, enquanto espírito, vou me sintonizar com a espiritualidade muito semelhante a mim. Não existem saltos, né? Então é importante o que o Márcio falou, porque a gente pode ser, sim, agraciado por uma palestra, né, no mundo espiritual durante o nosso sono. Eu posso, sim, ter um sono muito mais salutar se eu consigo, de fato, me conectar com a espiritualidade no momento do sono, que é bem produtivo, né? Além da gente assistir as palestras aqui, a gente também conta com esse apoio espiritual, ok? Pessoal, muito obrigado. Acabou. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Com Deus.